Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar sequência na nossa série JLCP Responde Zabbix. Se você está chegando agora e não sabe ainda o que é essa série, o que a gente está falando, é o seguinte: a gente vai trazer as perguntas que nós recebemos nas redes sociais e até mesmo durante consultorias que a gente dá para alguns clientes, ok? Vamos pegar essas perguntas e vamos trazer para vocês no formato de aula de no máximo até 15 minutos, podendo passar um pouquinho mais ou às vezes um pouquinho menos, ok? Esse é o segundo episódio. Se você ainda não assistiu o primeiro, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e também vou deixar o card para você já clicar ao final desse vídeo aqui e lá assistir. Tá muito legal. E no primeiro episódio a gente falou sobre comandos remotos no Zabbix 6. Então, onde fica, como que funciona agora, porque muita gente acha que ainda que o comando remoto no Zabbix 6 ele foi removido. Na verdade, ele não foi, ele apenas mudou de lugar. Beleza? Bom, então vamos lá. Vamos para o episódio de hoje. Hoje a gente trouxe uma pergunta que aconteceu durante uma consultoria para o Pretel, e o Pretel ele trouxe para mim, como que a gente pode fazer isso aqui? Qual a melhor forma de a gente fazer? Então a gente pensando junto, a gente chegou num resultado satisfatório, tá? Vamos explicar para vocês primeiro o cenário do cliente, tá? O cenário do cliente é o seguinte: ele tem alguns dispositivos, vou chamar aqui de roteadores, né? Ele tem alguns roteadores que entram em manutenção sempre às 17 às 18 horas, ou seja, 5 horas da tarde às 6 horas da tarde existe uma manutenção em todos esses equipamentos, tá? Beleza. O problema é que ele tem uma SLA, né? Algumas regras de SLA configurada para esses equipamentos e, mesmo com o período de manutenção, quando acontece algum problema, acaba afetando o SLA. Então agora a gente vai para lá para a nossa loja digital, a gente vai entender o porquê que isso acontece, entender os conceitos e como que a gente pode resolver isso. Não é uma forma mais fácil, mas é a forma mais elegante, digamos, de a gente fazer sem dar nenhum tipo de problema, beleza? Então vamos lá, bora para a nossa loja digital. Maravilha, então estamos aqui na nossa loja digital e vamos lembrar o cenário do cliente, né? Então ele tem alguns routers, ok? Que esses routers ele entram em manutenção das 17 horas às 18 horas. Ou seja, nós temos 1 hora de manutenção, perfeito? Vamos entender um pouquinho, tá? Vamos entender o fluxo, 3 coisas que você precisa entender caso você não saiba o que é manutenção, o que é SLA. Bom, o Zabbix, ele trabalha com triggers para gerar um alarme. Então vamos supor que a gente tem um dado, né? Então a gente tem um item aqui, ó. Esse item, tá? Que nós monitoramos desse router. O que ele faz? Ele monitora se esse router está respondendo a ping ou não, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, um ICMP, beleza? O ICMP ele vai responder, vai verificar se responde a ping ou não. Perfeito. Caso ele não responda, o ping esteja down, o que vai acontecer? Nós temos uma trigger, então, tá? E essa trigger, ela verifica o dado coletado se ele está dentro de um valor aceitável ou não. Então deixa eu já pegar para vocês aqui qual seria o valor aceitável, né? Então se a gente vir aqui no Google rapidinho e procurar Zabbix Simple Check, então vou ensinar vocês até pesquisarem, ok? Então vou vir aqui no Zabbix Simple Check, vou clicar aqui no primeiro mesmo, e só vou verificar se ele está em inglês e na versão atual. Perfeito, está em inglês e na versão corrente 6.0. Então vou procurar aqui, ó, ICMP Ping. O ICMP Ping, o que acontece? 0 se o ping falhar e 1 se o ping estiver respondendo com sucesso. Maravilha. Então voltando aqui para a nossa lousa, então vamos colocar o seguinte, ó, vamos colocar a informação adicional aqui. Então vou colocar tem azul não, vermelho. Ok? Então, vermelho é 0, ele está down, beleza? E aqui eu vou colocar em azul, tá? 1, ele está up, perfeito? O que seria a nossa trigger, então, por exemplo? Seria se o ping for igual a 0, tá? Que é down, ele vai fazer o que? Ele vai gerar um alarme, beleza? Então ele tem um alarme. Esse alarme, ele pode ter, nós podemos ter algumas situações, né? De qualquer forma, todo alarme ele gera um evento, beleza? E a partir desse evento, o que acontece? A gente pode criar algumas ações. Então aqui a gente pode ter, por exemplo, algumas ações. Perfeito. Com base nessas ações, a gente pode enviar, por exemplo, e-mail. Opa, tá ruim aqui o e-mail. O M, vamos lá. A gente pode enviar, então, um e-mail. Rapaz, tá corrigindo aqui automático, não era para corrigir, eu nem vou cortar. Essas coisas assim vocês têm que assistir também. Maravilha. Podemos enviar um e-mail, podemos enviar um SMS, podemos enviar talvez um webhook, né? Que é para entrar em contato através do Teams, através do Telegram, através de qualquer outra coisa, tá? Então nós temos aqui um webhook. Deixa eu escrever aqui menorzinho para caber. Maravilha. Então tem aqui, ó, webhook.
Perfeito, nós temos aqui um webhook. Maravilha. O que acontece? Porém, né, então nós temos o fluxo aqui, um item, uma trigger, um evento, uma ação, que a gente pode ter diversas operações. O ponto é, nós temos um período de manutenção das 17 às 18 horas. Então, o que é o período de manutenção? Deixa eu explicar para vocês aqui. Ó. Então, a manutenção nos ABICs, tá? A manutenção nos ABICs é uma forma do quê? De a gente suprimir, né? Suprimir os alarmes, tá? E com essa supressão, a gente consegue, por exemplo, evitar, ok? O envio de notificações. Excelente, a gente consegue evitar então o envio de notificações. Por quê? O período de manutenção serve exatamente para isso. Olha, eu preciso trocar o roteador, eu preciso de repente fazer uma gmod para adicionar uma rota nova, eu preciso fazer qualquer tipo de configuração, então eu vou fazer uma manutenção planejada. Então é importante a gente destacar aqui, ó, manutenção planejada. Beleza? Excelente. Então aqui nós temos uma manutenção planejada. Perfeito. E aí o que acontece? Essa manutenção planejada, então eu evito com que eu tenha um envio de notificação, sendo que eu estou fazendo alguma coisa. Porque a partir do momento que eu vou fazer a manutenção no roteador, às vezes pode ser uma troca dele, uma manutenção no data center, então eu vou deixar ele offline. Então esse problema de down aqui, de ele ficar sem responder a ping, realmente vai acontecer. Perfeito. Por outro lado, aqui a gente está falando da operação do dia a dia, né? Então, item, trigger, evento, ação, manutenção, é uma operação do dia a dia. Nós temos um outro elemento nos ABICs, que é o SLA, né? O SLA, a gente consegue ter formas de retornar o SLA dos nossos dispositivos e componentes monitorados. O SLA, então, nada mais é do que uma visão, tá? Então, ele é o quê? Ele é uma visão, deixa eu corrigir aqui, ó. É uma visão gerencial dos dados que nós estamos coletando, ok? O SLA, ele é baseado no quê? Então, eu vou desenhar aqui para vocês para a gente entender todo o fluxo. O SLA, ele é baseado em services, opa, aqui em services, beleza? As services, a gente vai pegar o quê? Um negócio chamado problem, tá? Problem tags, ok? E as tags, elas vêm de onde? As tags, elas vêm das triggers, turma. As tags, elas vêm da trigger. Então, a gente pode ter uma tag nas triggers, ok? Para etiquetar, né? E trazer informações adicionais para a nossa trigger e para o nosso evento. Perfeito. Maravilha. Depois que eu tenho esse SLA, o que eu consigo fazer? Eu tenho aqui, ó, um service. Tá? Deixa eu melhorar esse R aqui. Eu tenho, então, um service tag. Esse service tag, o que eu faço com ele? Eu estou fazendo, então estou colocando uma tag para esse serviço, tá? Poderia ser, por exemplo, service. E aí seria conectividade. Essa poderia ser nossa tag. E a partir disso, eu crio um SLA. Então, por exemplo, eu estou falando que a conectividade ela tem que ter 99,5% de disponibilidade. Maravilha. Mas lembra daquelas manutenções? Aquelas manutenções, elas estão impactando nesse indicador aqui, 99,5%, porque ele está gerando um alarme quando não é para gerar, tá? E aí tem dois pontos, tá, pessoal, para a gente resolver o problema, para a gente chegar na conclusão. É onde nós temos a manutenção, ela tem dois tipos. Ela tem com coleta de dados, ok? Com coleta de dados. E ela tem sem coleta de dados. Qual que é o grande problema? Eu vou colocar até em azul aqui. Com coleta de dados, tem dado, ok? Tem trigger e tem alarme. Então, vou trazer até mais para cá. Tem dado, tem trigger, então tem alarme, tá? Robert, então a melhor maneira é eu criar a sem coleta de dados, tá? Que sem coleta de dados é o quê? Sem dado igual sem trigger igual sem alarme. Beleza? Robert, então o ideal seria ter sem coleta de dados?
olha, eu vou colocar que isso aqui seria a opção 1, beleza? Essa seria a primeira opção que nós temos. Entretanto, existem algumas situações que a gente ainda precisa continuar coletando para identificar alguma outra coisa. Então, essa opção 1 não é 100% a necessária. Você pode escolher. Se você pode ter um período de manutenção sem coleta de dados, você não vai ter mais dado. Mas ainda tem um problema com essa opção, né? Se, por exemplo, a manutenção ela inicia aqui, ó, das 17, a manutenção inicia então, das 17 às 18, perfeito? A manutenção está iniciando esse horário. Porém, a gente tem um alarme, se a gente tiver um alarme aqui, ó, um alarme às 16h30, tá? Às 16h30, beleza. Ele vai afetar o SLA, ok? Ele vai afetar o SLA, porém, ele vai ter problema. Então, vamos desenhar uma linha do tempo aqui para ficar bem claro para vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos deixar esse negócio mais didático ainda. Maravilha. Então, vou colocar aqui um horário. Vou fazer uma linha do tempo. Beleza. E aqui eu vou colocar 16, beleza? Aqui eu vou colocar 17 e aqui 18. Maravilha. O que vai acontecer, tá, pessoal? Vou fazer duas situações aqui. A primeira situação é, aqui eu tenho um alarme, 18h30. Aqui eu tive um alarme, tá? Às 18h30. Então, 16h30, nós temos um alarme. Beleza. Chegando aqui, até ok. Beleza. Tem que afetar o SLA mesmo. Porém, daqui para frente, teoricamente, nós temos o período de manutenção, né? Então, ele não deveria afetar o SLA. Porém, novamente, se tem trigger, tem alarme, afeta o SLA. O que vai acontecer? Ele vai sobrescrever o azul, ok? E vai afetar o SLA. Então, esse aqui seria o período de manutenção, tá? Que evita que um novo alarme surja. Mas o problema é que esse alarme já surgiu. Então, aqui, ó, alarme. Não vou colocar nem alarme para não ficar grande. Eu vou colocar depois que começa a manutenção, tá? E aqui, o que é que acontece? Eu já venho daqui, ó. Então, antes de começar a manutenção. Então, nesse caso aqui, ó, ainda assim, eu estou afetando o SLA, tá? Eu estou afetando o SLA, mesmo que eu seja sem coleta de dados. Eu só vou parar de coletar das 17 às 18, mas o meu alarme ele já vinha acontecendo. Perfeito. Robert, então eu sempre vou ter problema, eu vou ter que adicionar esse manutenção, que for uma manutenção manual para não calcular o SLA? Não. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode utilizar um conjunto de uma expressão mais elaborada, tá? Então, vou colocar aqui, ó, uma trigger, ok? Uma trigger mais elaborada. Como assim, Robert? Então, vamos lá. Vamos usar de novo aqui o exemplo que a gente viu, tá? Olha só. Se eu ver aqui, ó, ICMP 0, ICMP, deixa eu cancelar aqui, ICMP 0 é igual a down, 1 é igual a up. Perfeito, então 0 é igual a down, 1 é igual a up. Então, vou colocar aqui, ó, a expressão normal que nós temos é o seguinte, sempre para monitorar o ping, o que a gente vai fazer? A nossa expressão vai ser parecida com isso daqui, ó, last, ok, last, aí vamos ter aqui, por exemplo, router, 1 barra ICMP ping, ok, qual que é a expressão? Qual que é aqui? Igual a 0. Ou seja, se for igual a 0, ele alarma. Mas é que vem um pulo do gato. A gente pode vir aqui, ó, e adicionar um end. Robert, end o quê, cara? O que você está guardando aí? Seguinte, de novo, se a gente vir aqui na documentação dos Zabbix, a gente pode ver, por exemplo, deixa eu procurar aqui por internal items. Aqui, ó, internal checks, tá? Esse internal checks, a gente tem um item aqui que se chama, ó, host maintenance, tá? Então aqui, ó, Zabbix, host, vírgula, maintenance. Então vamos copiar isso lá para o nosso mapa, né? Então nós temos aqui, ó, um item interno onde eu trago Zabbix, tá? Aí aqui, ó, host, vírgula, maintenance. Beleza? O que acontece com esse cara? Vamos olhar na documentação? O que acontece? Vamos. Então, ó, 0, host normal, ok? 1 com coleta de dados, sem coleta de dados. Então, aqui, ó,
a gente pode considerar que eu vou colocar aqui, ó, 0, normal, tá? Aí eu vou colocar de novo preto, vírgula, 1. Vou colocar com coleta, a gente já sabe que é manutenção com coleta. E eu tenho também 2 aqui, que é o quê? Sem coleta. Excelente, né? Então eu tenho esse item aqui. Então o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente fazer a minha trigger aqui da seguinte forma. Eu posso colocar end, e aí eu vou colocar então esse valor desse item, né? Essa chave, então eu vou colocar até aqui embaixo, tá? End, Zabbix, e aqui, ó, host, tá? Na verdade eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Tem que chamar de last, beleza? Barra router 1, barra, tá? Zabbix. E aqui eu vou ter o quê, ó? Host, vírgula, vírgula, maintenance, beleza? Maintenance, o quê? Eu só vou alarmar se o host não estiver em manutenção, igual a 0. Porque se ele estiver em manutenção, eu não quero que alarme. Inclusive, a gente poderia criar uma trigger de recuperação, mas o foco agora não é esse. Vamos falar então sobre a saída, né? Manutenção sem coleta de dados, como a gente viu, ou até mesmo criar essa trigger aqui com um complemento, né? End, last, router, Zabbix, host, maintenance. Isso significa que eu vou ter que colocar esse item em todos os hosts que eu tenho o SLA configurado. Mas esse não é o problema, porque assim, a gente simplesmente pode fazer algum script que faça uma automação, ou melhor ainda, estruturar ali a criação dos nossos templates, e com base nessa estruturação, esses templates eles já vão ser dados para todos os hosts, e aí a gente consegue então já ter isso monitorando de forma bem direta, beleza? Então é isso. Se você tem um período de manutenção e um SLA, e seu SLA está sendo afetado pelo período de manutenção, observe a criação desse item que verifica a manutenção do host e adicionar em todas as suas triggers essa segunda verificação. Beleza? Seguinte, eu vou compartilhar essa foto aqui dessa aula lá na nossa comunidade no Discord, então comunidade JLCP no Discord, no canal Zabbix, eu vou estar compartilhando com vocês, e para isso vocês precisam entrar na comunidade para ter acesso a essas e outras informações exclusivas que a gente passa por lá, tá bom? Eu vou deixar o link da comunidade aqui na descrição do vídeo e para vocês fazerem a inscrição. Bom, outra coisa, se você gostou desse vídeo, gostou da didática, gostou da aula, já clica no curtir. Isso já vai me dar um insumo para saber o pessoal tá curtindo ou não. Se eu tiver pouca curtida, né, tiver 2 pessoas curtiram e eu tive 1000 visualizações, opa, tem alguma coisa errada. Agora, se eu tiver algumas curtidas, eu sei que mesmo falando a galera não curte. Perfeito. Mas se você chegou até aqui, alguma coisa foi legal. E se você não é inscrito no canal, então já se inscreve, ativa as notificações para que toda vez que eu libere algum vídeo, você tenha acesso direto, né? Então o YouTube já vai notificar para você e você consegue já correr aqui e assistir esse vídeo, porque cada vez mais vai ter aulas imperdíveis aqui no canal, beleza? Espero que vocês tenham gostado, então, grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!